Olá pessoal, eu sou o Ricardo Sandoval, músico, aluno do curso de música da UFMA, graduando pela UFMA, e vou fazer a oficina de bloco tradicionais para vocês, tá? Onde eu vou apresentar os instrumentos, a gente vai falar sobre o contexto histórico do bloco, como funciona e fazer toda a dinâmica. Agradecimento à SECMA, Secretaria de Cultura do Maranhão, Governo do Estado do Maranhão, Lei Aldir Blanc, emergencial, e Conexão Cultural 3, tá bom? Vou falar sobre o bloco tradicional. Na década de 20 e de 30 surgiram os blocos tradicionais, que eram considerados como blocos de sujos, aonde tinham seus próprios instrumentos e a sua levada característica. O bloco tradicional, ele tem esse nome por ser das grandes famílias tradicionais. Nessa época, só brincava no tal bloco ou em tal brincadeira X quem fazia parte da família ou quem era amigo ou as pessoas mais próximas. Esse tipo de brincadeira, esse tipo de atração cultural, ele não era aberto a todo mundo. Era só quem realmente era convidado a participar. Então, a gente tinha ali no centro histórico os grandes casarões, com as grandes famílias, e vendo a necessidade de brincar o carnaval, mas não se misturar com o povão, como eles diziam, eles criaram os blocos tradicionais, ou bloco de ritmos, como eram chamados. Então, aqui a gente vai falar sobre o bloco tradicional. Eu quero fazer um agradecimento ao Carlos, em nome da família do bloco Os Diplomáticos, onde me cedeu o instrumento para eu mostrar para vocês toda a didática que eu vou apresentar, ok? Então, assim, blocos tradicionais ou blocos de tambores grandes. Por que blocos de tambores grandes? A gente tem esses tambores que eles eram bem maiores na década de 20 e de 30, né? Oriundo das tribos de índios e veio parar dentro do bloco tradicional. Ele era bem maior, chegava a quase 1,50 m, 1,60 m, né? E muito pesado. Com o passar do tempo, ele veio se inovando, aonde aqui é usado o couro, pele de cabra, no caso aqui ele é pintado, né? Para ficar com a afinação mais firme. O corpo de madeira, a arte, que é o aro, e as sarrachas de afinação. Então, esse aqui é o contratempo, que era chamado antigamente de tambor grande, dentro do bloco tradicional. Aqui nós temos a marcação, que é bem maior do que o contratempo, bem mais larga, e o couro ele não é totalmente raspado. A gente pode ver que o couro tem a pelagem para justamente ter o som mais grave. A marcação ela tem por obrigação segurar o tempo forte do samba, que é o segundo tempo. Tum, 1, 2, 1, 2, 1, 2. O samba 2, então a marcação ela tem por obrigação de segurar esse tempo forte. Saindo da marcação, nós temos a retinta, que é esse aqui. Essa é uma retinta já mais moderna, corpo de acrílico, pele de 6 polegadas, parafuso de afinação, o aro e as baquetas de fibra. A retinta ela é bem aguda. Fora o bloco tradicional, a retinta também é utilizada nas tribos de índio e no coco. No coco ela é com couro. E na tribo de índio ela é com essa mesma pele de polietileno, porque o som é bem estridente, bem agudo. Fora isso, a gente tem o agogô, de origem africana, né, que veio parar no nosso samba, chamado de gongue. E na África, ele é um instrumento muito característico. Junto com ele também vem o som dos tambores. Então ele ele faz um casamento perfeito junto com os tambores africanos. E aí ele veio parar no Brasil através dos escravos que foram tragos para cá nas grandes caravelas. E aí a gente adotou o agogô tanto para tocar o samba, como para tocar o bumba-boi, como para tocar o shot, tocar o baião. Ele é utilizado para muitos ritmos. Tocado com a baqueta de madeira, né?
Essa é a baqueta que se toca a gogô. Aqui a gente tem o ganzá. O ganzá, ele é muito utilizado em samba. Aqui em São Luís do Maranhão se utiliza muito também para tocar bumba-boi, tocar os blocos tradicionais, os blocos de surdo, e ele virou um instrumento característico desse ritmo do bloco tradicional, ou dessa manifestação cultural chamado bloco tradicional. Fora o ganzá, a gente tem as rocas, né, com as pratinelas, muito utilizado nas escolas de samba do Rio de Janeiro, e também veio parar aqui no Maranhão e foi adaptado para esse tipo de manifestação cultural. Fora isso, a gente tem cabaças, a gente tem outros instrumentos que, com o passar do tempo, alguns grupos vieram encaixando. Fora os instrumentos de percussão, nos blocos tradicionais, tem as vozes dos cantores, tem os instrumentos de harmonia, como o violão, cavaquinho. Já vi bloco que até fez desfile com sanfona para incrementar. E por aí vai. Fica a critério dos blocos. Então, essa é a história do bloco, esse é o contexto do bloco. Falei sobre os instrumentos. E aí eu vou falar um pouquinho mais de cada instrumento e tocar para vocês, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre o contratempo, né? Só reforçar. E aí eu vou tocar para vocês. E falando sobre o andamento, a gente vai tocar em 150 BPMs, 150 batidas por segundo, né? Então, a gente vai começar aqui a criar o bloco tradicional, a levada do bloco tradicional. E o primeiro instrumento que eu vou executar é a marcação. Na verdade, a marcação. Então, vamos lá. Então, é isso. Eu toquei a marcação. Ela é tocada no segundo tempo do samba, o tempo forte, tá bom? E agora eu vou tocar outro instrumento para você, eu vou falar de outro e vou tocando para a gente ir montando a rítmica do bloco tradicional. Bom, pessoal, agora iremos falar do contratempo. Ele é peça fundamental dentro do bloco. Ele fica um diálogo entre a marcação e os outros contratempos. Então fica uma pergunta e uma resposta, tipo tum dum dum dum, pá 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 pá, tum dum dum dum, pá 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 pá. Ou pode ser tocado os dois juntos, tum dum dum dum, pá 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 pá, tum dum dum dum, pá 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 pá. Ele fica esse diálogo. Esse aqui é o contratempo. Como eu falei para vocês antigamente, ele era muito pesado e muito maior. Hoje não. O corpo já é descompensado, bem mais leve. Até a ferragem também, que faz a afinação dele, é bem mais leve. Então, vamos lá. Agora eu vou executar para vocês a primeira levada do contratempo.
iremos fazer a segunda levada ou a segunda voz do contratempo. Bom, pessoal, agora iremos falar da retinta, esse pequeno tambor, mas com som bem estridente. Essa retinta ela é de 6 polegadas, a pele, o corpo de acrílico, as tarraxas em aço, e também pode ser fabricada em couro e o corpo em latão, ou o corpo de inox com essa pele. Além do bloco tradicional, as retintas são utilizadas também nas tribos de índios, no coco. Alguns artistas, alguns músicos percussionistas também utilizam retintas em seu setup de percussão no palco. Então eu vou demonstrar para vocês agora como é o ritmo da retinta e como ela funciona no conjunto. Agora iremos falar do instrumento agogô. De origem africana, também conhecido como gongue, ele veio parar no Brasil quando os africanos vieram para cá nas caravelas e aí trouxeram a sua cultura. O agogô ele é bem brasileiro. Entre outros ritmos que são executados por ele, a gente tem o shot, a gente tem o baião, a gente tem o coco, a gente tem as machinhas, a gente tem o boi de orquestra, a gente tem o bloco tradicional, a gente tem as escolas de samba, o ritmo de escola de sambas também, o agogô é executado. Então, ele virou um instrumento muito brasileiro. E o agogô também é utilizado para muitos e muitos ritmos dentro do segmento da música brasileira. Então, eu vou demonstrar para vocês agora o som do agogô dentro do conjunto bloco tradicional.
Agora iremos falar do instrumento roca, também muito popular e bem brasileiro. Esse aqui é uma roca que ela é feita em alumínio, em aço metálico, essa tala onde segura as pratinelas. Essas pratinelas são as mesmas que são utilizadas nos pandeiros e ela tem um som bem estridente e metálico. Então, essa é a roca, ela também é utilizada em blocos de sujo, nas escolas de samba, blocos tradicionais e outros segmentos do carnaval. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona a roca dentro do conjunto bloco tradicional. Iremos falar agora do ganzá. Esse aqui é um ganzá de inox. Também ele é muito utilizado dentro da música brasileira, no samba, no forró, no chachado, no baião, aqui em São Luís do Maranhão, nas quadrilhas, nos bumba-bois, nos blocos tradicionais, nos blocos de sujo, em escolas de samba. Então, ele é um instrumento também que ele é brasileiro, tá? Ele se tornou brasileiro. Então, eu vou mostrar para vocês o som do ganzá dentro do conjunto bloco tradicionais. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um instrumento que ele é fundamental e foi inserido dentro do bloco tradicional e até um trabalho de pesquisa que eu estou desenvolvendo na UFMA. Eu vou falar para vocês do apito. Esse tipo de apito é chamado de apito mesário. Ele é um apito muito conhecido entre marinheiros e guardas de trânsito. O que acontece? Naquela época, em 1920, 1930, os blocos foram formados na área do centro histórico, dos grandes casarões, nas grandes ruas de paralelepípedo, né? Então, ali era área de porto. E também, por ser área de porto, haviam guardas. Então, alguém teve a criatividade de escutar o som desse apito, né, que é um instrumento de sopro com uma nota. Depende muito da nota que é inserida no instrumento. E alguém teve a criatividade e trouxe esse instrumento para dentro do bloco tradicional. E ele somou, e hoje ele é parte fundamental. E dentro do bloco tradicional, quem usa o apito é o comandante. O comandante, ele é responsável pela bateria do bloco. Ele é que segura o ritmo, ele é que
toco o apito para dizer a hora que vai começar, a hora que vai iniciar ou a hora que vai terminar o bloco. Então, vou demonstrar para vocês o apito dentro do conjunto bloco tradicional. Bom, pessoal, eu gravei para vocês todos os instrumentos e o interessante é que eu gravei cada instrumento separado, em pista, né? E aí a gente vai mixar, a gente vai demonstrar para vocês o timbre dos instrumentos. Eu estou fazendo todo esse trabalho porque é um trabalho de pesquisa também. E é a minha fonte de pesquisa da minha monografia, é bloco tradicional. Então, eu comecei aos 16 anos de idade tocando num bloco tradicional, o bloco do meu bairro, e a gente hoje temos 49 blocos tradicionais dentro do Maranhão, na Ilha de São Luís, em Passo do Lumiar e Raposa. Então, fica dividido assim. Antigamente, os blocos tradicionais só tinham dentro de São Luís, mas agora existem em Passo do Lumiar e Raposa. Então, contando um pouco da história, aos 16 anos eu toquei em bloco, foi uma das primeiras vivências que eu tive com esse ritmo maravilhoso, que é contagiante, né? E a gente, pelo menos eu observo, e a minha fonte de pesquisa é, fantasia de bloco é muito luxuoso, ela remete aos carnavais da França, né? Os grandes carnavais luxuosos. Então, o bloco tradicional ele é muito luxuoso. E também tem o que eu falei no começo do vídeo para vocês, da questão de como entrar no bloco tradicional. O bloco tradicional ele é muito família e muito amigo. Então, não é como o Bumba Boi, que qualquer brincante pode chegar, fazer o teste e participar. O bloco tradicional já é uma questão mais familiar e mais de amigos. Então, para você entrar num bloco, você tem que ser bem aceito pelas pessoas que estão lá, né? Tem toda essa hierarquia ainda. Então, assim, voltando, a gente tem toda a instrumentação, né, própria do bloco tradicional. O bloco é composto pela bateria, são os ritmistas, são compostos pelos bailarinos, são compostos os músicos de harmonia, os músicos de voz, né, que são os cantores, tem a direção do bloco, a gente tem encontros de blocos aí, período do carnaval, em São Luís todo há muito encontro de blocos, muita coisa boa para ver, muito batuque maravilhoso que o bloco faz. Antigamente o bloco tinha uma rivalidade tão grande, mas isso é antigamente, hoje não existe mais, de blocos chegarem a brigar com outros blocos pela questão do meu bloco ser melhor, ou então tu não vai passar na frente do meu bloco, tem tudo isso. Hoje não, hoje já está tudo tranquilo, hoje tem saudações que quando um bloco vê o outro, ele diz, vai querer, vai querer, vai. Pro bloco X, tudo, pro bloco X, tudo, pro meu bloco, nada. Então, tem essas saudações. E assim, realmente participa de bloco tradicional quem gosta de bloco tradicional. É uma coisa que é contagiante. Realmente, é um samba genuinamente do Maranhão. É uma batucada que a gente só vai encontrar aqui no Maranhão, não vai encontrar em outro lugar
em outro estado do Brasil, ou então em outro lugar, só se alguém do Maranhão saiu daqui, levou para lá e mostrou para alguém. Mas bloco tradicional a gente só vai encontrar no Maranhão. O que a gente, o que eu venho observando? Os blocos tomaram uma grande proporção, fantasias luxuosas, desfiles, encontros, e isso vem engrandecendo muito. Aqui a gente tem alguns trabalhos de pesquisa sobre bloco tradicional. Nós temos o Euclides, que tem um trabalho muito relevante sobre o bloco, só que a minha fonte de pesquisa vai ser falar sobre o bloco, a história do bloco, não de todos os blocos. Eu peguei um bloco específico, que é os diplomáticos, que é o bloco que eu participei, fui fundador do bloco e me afastei depois que eu fui ser músico, que a vida ficou muito corrida. Mas eu vou falar desse bloco onde eu vou destrinchar a história do bloco, a questão da musicalidade do bloco, a questão do ritmo do bloco escrito, que isso a gente ainda não tem, a partitura escrita da percussão e melódica e harmônica. Então a gente tem que fazer isso e deixar esse legado, deixar esse arquivo, porque senão essa cultura depois acaba e não tem nada para representar. E não, eu não falo só do bloco, a gente tem diversas manifestações que só acontecem no período e não tem pesquisador para poder fazer esse tipo de pesquisa e deixar esse legado registrado. Então, eu vou falar do bloco tradicional Os Diplomáticos, que foi o bloco que me acolheu, foi aonde eu comecei a minha carreira musical, aonde eu tive o meu primeiro contato com a música e com a percussão. E, assim, quero agradecer em nome do Carlos e da família Diplomáticos e venho agradecer aqui também a SECMA, Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, Governo do Estado do Maranhão, Lei Aldir Blanc, emergencial, e o Conexão Cultural dentro da oficina artística. Mais uma vez eu falo, eu sou Ricardo Sandoval Lopes, músico, graduando pelo curso de música da UFMA, e esse foi o meu projeto para vocês de oficina Blocos Tradicionais, onde eu demonstrei toda a instrumentação do bloco, falei um pouquinho sobre o apito, que é a peça fundamental do bloco, tá? Esse apito, que ele é um apito mesário, que é um apito muito usado por marinheiros e guardas municipais. E ele foi inserido dentro do bloco. E assim, a gente fica até a próxima oficina, né? Essa aqui é uma das 4 oficinas que foram disponibilizadas para nós. E eu fico muito grato e espero que tenha ajudado e tirado dúvida de todos. Um prazer, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima oficina. Certo. Aqui. O apito dentro do conjunto bloco tradicional.